Boa noite, que possa Jesus, este amigo incondicional das nossas vidas, conseguir nos amparando, nos iluminando, este sol de ternura e de carinho que nos envolve intensamente. Meu querido almas e irmãs, é muito bom estar com vocês. Quero agradecer com carinho a nossa Kemi, a todos vocês, pela oportunidade de estarmos juntos, trabalhando de algo tão importante quanto assuntos em torno do Evangelho de Jesus. E o autoconhecimento como sendo o equilíbrio das emoções. E falar em equilíbrio, emoções, de quem que nós lembramos com muito carinho, com muita ternura, senão Jesus, não é verdade? E todos nós temos muita saudade de Jesus. E não é por outra razão que, quando Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 142, ele nos coloca afirmando que depois de Deus, que é uma presença permanente em nossas vidas, é Jesus. E Jesus conquistou a nossa tutela não somente por amor, mas como um testemunho. E aí nós vamos entender a grandeza e o carinho de Jesus por todos nós. Quando em João, no capítulo 5, versículo 58, ele é questionado se ele era maior do que Abraão, e ele diz: olha, antes que Abraão fosse, eu sou. E o que que isso significa? Antes que nós chegássemos à categoria de espíritos, Jesus já nos aguardava amorosamente para estar tutelando a nossa viagem em busca da nossa angelitude. É por isso que ele nos afirma: tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais, mostrando, portanto, a equanimidade do amor de Deus. Mas em João, no capítulo 10, versículo de 9 a 11, ele afirma: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Ele diz mais: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, Jesus sendo a porta, e ele coloca, o que isso quer dizer que ele é realmente este homem incomparável, como diz Ernesto Renan, este grande historiador francês, e ele é significativamente a porta para a nossa salvação, para realmente o enigma e a solução de todos os nossos conflitos. Jesus realmente, ele, quando nós o buscamos, não como homem, mas como sendo uma referência, como diz o próprio doutor Bezerra de Menezes, este médium de Deus, nós realmente vamos estar nos salvando. E a salvação passa justamente pelo que ele coloca: conhecereis a verdade vos libertará. E onde está a verdade? Nas leis divinas. E o exercício da verdade? Nas virtudes. Nós somos os únicos seres da criação que somos regidos por um outro conjunto de leis diferente dos animais. Os animais são regidos por automatismo. O João de Barro sempre faz a casa dele do mesmo jeito. Aliás, é o melhor meteorologista, porque ele já percebe quando vem o vento do próximo inverno, ele coloca o contrário, senão mata os filhinhos. Mas sempre ele vai fazendo daquele jeito. Então, os animais não têm a lei de liberdade, portanto, também não têm a lei de responsabilidade. Nós somos os únicos seres da criação, enquanto espíritos, que é o ser inteligente que povoa o universo, com esta responsabilidade de estarmos exemplificando e sendo co-criadores e colaboradores da divindade na realização das suas leis através do desenvolvimento das virtudes. É por isso que Jesus também coloca que aqueles de nós que adentrarmos a sua conduta, o seu ensinamento, encontraremos as pastagens, encontraremos o aconchego, o entusiasmo, a alegria, a felicidade relativa
mesmo aqui e agora. E quando ele diz que o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir, justamente o ladrão, nós estamos vivendo este momento, um momento de grande transição da humanidade. Nós estamos na madrugada, dia de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Estamos vivendo um momento em que muitas vezes nós estamos perto de quem está longe, estamos longe de quem está perto. Nós estamos vivendo um momento em que o joio e o trigo se faz muito presente, à semelhança de alguém que está reformando uma casa. Os móveis da cozinha estão na sala, da sala estão lá na área, mas uma coisa é certa, a reforma vai passar e para melhor. Então, este é o grande momento em que o autoconhecimento é fundamental para que possamos estar nos ajudando no equilíbrio das nossas emoções. Nós vimos nesse processo da pandemia e ouvíamos muitas pessoas dizendo: nós estamos no mesmo barco. Diríamos: estamos no mesmo mar revolto, mas cada um de nós construímos o nosso barco. Muitas vezes, aqueles que estão no meio de toda uma turbulência conseguem construir o barco da serenidade, da confiança, da esperança, fruto do autoconhecimento amoroso, principalmente através do Evangelho de Jesus, que é realmente a maior fonte de autoconhecimento e roteiro seguro para o nosso equilíbrio emocional, para que nós possamos despertar para uma consciência plena, desde que realmente nós busquemos percebê-lo e vivenciá-lo em espírito e verdade, como realmente Jesus nos recomendou. Então, nós estamos vivendo este momento de grande turbulência, e justamente a doutrina espírita, que é realmente o consolador prometido por Jesus, ele que veio justamente nos trazer esse Cristo de volta, não crucificado, mas um Jesus operoso, um Jesus proativo, um Jesus, como diz o próprio doutor Bezerra de Menezes, que ele veio a desencarnar de braços abertos, mostrando que aqueles de nós que quisermos nos cristificar, não deveremos fugir do testemunho de nos crucificar. E a do Kardec, quando vai denominar a doutrina espírita, ele coloca que o espiritismo ele é uma ciência que estuda a natureza, a origem, o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Não é uma ciência como nós conhecemos tradicionalmente, a física, a química, a eletrônica. É uma ciência que vai além. Ela veio como sendo um telescópio ou microscópio para a humanidade. Ela veio justamente comprovar: nascimento não é o começo, como também a morte não é o fim. E veio, inclusive, colaborar com os grandes pensadores da humanidade, dentre eles, principalmente Sócrates, quando coloca e afirma que nós somos, enquanto seres pensantes, viajores do tempo, e a vida na Terra é uma estação. Mas Sócrates vai um pouco mais além quando ele diz assim: se não houver vida, além da vida, é um grande negócio para os desonestos e inescrupulosos, e um mau negócio para os bons e os justos. Então, a doutrina espírita chega justamente nos trazendo, através do seu conhecimento, essa oportunidade para que nós possamos fazer essa travessia neste mar revolto de mundo de provas e expiações que está na madrugada dia para mundo de regeneração com serenidade, com equilíbrio, com altivez, com proatividade. A doutrina espírita, ela é realmente a bússola, é o nosso GPS, é o roteiro seguro. Às vezes nós ouvimos: olha, isso é muito bonito na teoria, quero ver na prática. A doutrina espírita é a doutrina da prática, como Jesus. Jesus, ele é realmente o homem incomparável, como diz Ernesto Renan, porque o seu discurso era congruente, coerente com a sua prática. E a doutrina espírita, Allan Kardec foi beber justamente nesta fonte quando Jesus fazia perguntas conscienciais. E as perguntas conscienciais são como se fosse uma chave que nós enfiamos numa fechadura e abrimos as portas. Mas há aquelas outras perguntas que não são conscienciais,
que muitas vezes, fruto da nossa ignorância, nós questionamos por que que Deus foi fazer isso logo comigo, como aquela visão daquele Deus punitivo, deste Deus que não perdoa. E Jesus nos traz de volta um outro Deus, dizendo: o que o Pai quer é a morte do pecador, a morte do pecado, e não do pecador, a morte da nossa ignorância. E veio nos mostrar este Deus que tem um amor equânime por todas as criaturas. Quando, na questão 115 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec tem o cuidado de perguntar aos benfeitores da humanidade: Deus criou os espíritos bons e espíritos maus? Quer dizer, uns terão sido criados bons e outros maus? O que ele quer dizer? Tem privilégio diante da divindade? E a própria resposta nos mostra o carinho, a ternura, a equanimidade do amor de Deus. Como ele coloca os benfeitores nos respondendo através de Kardec. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. E a cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Como? De que forma? Pelo conhecimento da verdade. Para quê? Para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, nós vamos perceber, todos nós fomos criados com o mesmo carinho, com a mesma ternura, com o mesmo amor, mostrando, portanto, que Deus não criou ninguém coitadinho nem incapaz. E por que que a cada um foi dado uma missão? E qual é essa missão? A missão pessoal. Ninguém reencarna ou reencarnou para mudar o outro. Nós reencarnamos com a missão pessoal de estarmos nos mudando. Só que a partir do momento que nós mudamos, nós, de alguma forma, nós estaremos interferindo na vida daqueles que gravitam em torno de nós, num convite amoroso da sua mudança. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele nos fala quando a borboleta assenta numa flor, leva o pólen a outra flor, ou a beija-flor, ou a abelha, estão, na verdade, colaborando com a divindade enquanto co-criadores e colaboradores, mas não têm a consciência disso. Nós somos os únicos seres da criação que somos convidados a ter essa autoconsciência, porque Deus, além de nos criar para nós mesmos, nos dotou de todas as virtudes necessárias para nos tornarmos felizes, em estado de latência, com a responsabilidade de desenvolvê-la, porque ele criou a lei do trabalho, criou a lei do progresso, a lei de sociedade, a lei de solidariedade, e é por isso que Allan Kardec, na parte terceira do Livro dos Espíritos, coloca pelo menos 10 leis, mas existem muito mais, para que nós possamos entendê-las. Como que funciona a lei de liberdade? E a lei de responsabilidade? Como que funciona a lei de misericórdia? A lei de sociedade, a lei de solidariedade. Então, nós vamos entender que nessa questão 115 do Livro dos Espíritos, quando os benfeitores colocam que quando aqueles de nós que nos colocamos submissos a leis, já vamos desfrutar dessa felicidade relativa. E aqueles de nós que rebelamos, vem a dor e o sofrimento. É por isso que Joana de Ângeles, essa benfeitora da humanidade, coloca no livro Plenitude: a dor e o sofrimento só se faz presente onde o amor se fez ausente. Então, nós vamos observar que, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós também colaboramos com a divindade, com o nosso desenvolvimento, com aqueles que gravitam em torno de nós. E nós temos 3 níveis de ignorância. Quando nós somos criados simples e ignorantes, simplicidade desprovido dessa complexidade que hoje nós temos do homem e da mulher tecnológicos. E ignorante do quê? Das leis divinas. Nós temos 3 níveis de ignorância. A ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar. Muitos de nós conhecemos médicos que fumam. Esse médico tem a ignorância
do não saber o quanto o alcatrão, a nicotina do cigarro é nocivo à saúde? Não. Mas por que fuma? Porque tem a ignorância do não sentir e do não vivenciar. Então, muitas vezes, quando nós, porque não tem como nós estarmos contrariando as leis, não tem como eu dizer, olha, a partir de hoje eu não quero ficar mais sob a ação da lei da gravidade. Não tem como. Ou nós nos sintonizamos, ou nós nos afastamos das leis divinas. E quando nós nos afastamos, vem, portanto, a dor e o sofrimento. Agora, como que nós vamos desenvolver esse grande potencial criativo que todos nós somos? Está também na questão 115 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, os benfeitores respondem, nós vamos desenvolver passando pelas provas que Deus nos convida, ou seja, as leis nos convidam a adquirirmos cada vez mais esse conhecimento. Agora, mostrando, portanto, que a evolução ela não é uma opção, ela é uma determinação divina. Agora, quando e como, aí é de cada um de nós. Por isso que eles dizem assim, uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi assinada. Outros só suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorre, permanece afastado da perfeição e da prometida felicidade. Daí nós vamos entender, quando também Allan Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade qual é o sentido da reencarnação. Expiação e provas. Na própria palavra expiação, na etimologia da palavra ex, significa extrair. Pia é a pureza das nossas ações. E a prova? Então, na expiação, nós estamos num processo de reeducação. E na prova, estamos sedimentando os valores, a educação, que é formar novos valores, formar o caráter, como diz Allan Kardec. Na expiação, nós estamos à semelhança daquele aluno que, no primeiro ano da faculdade, ele deixou uma certa matéria porque não conseguiu realmente acompanhar o currículo da faculdade. E isso é possível. Está dentro da lei de misericórdia, dentro da lei de liberdade, perante nós, diante da divindade. Se a faculdade propicia isso, imagina a faculdade da vida. Só que chega um momento em que o responsável pelo curso, o coordenador, vai chegar até esse aluno e dizer, olha, para que você possa mudar de nível, para que você possa avançar, é fundamental, se você quiser estar acompanhando os seus colegas, que você resgate aquela matéria que você deixou para trás. Ou você vai expiar. Então, nós também, diante desta ou daquelas situações em que muitas vezes nós malbaratamos as oportunidades, somos responsáveis. É por isso que Jesus colocou a cada um conforme as suas obras. A benfeitora espiritual Joana de Ângeles, essa benfeitora da humanidade, no livro Amor, Imbatível Amor, ela coloca que nessa nossa busca de elevação espiritual, nessa nossa viagem, nós fazemos desvios de rota. O que é desvio de rota? Nós saímos da lei de amor, justiça e caridade. E nesses desvios, ela diz, nós adquirimos algumas experiências não legítimas. Olha como ela está chamando os nossos defeitos. Porque Deus é tão bom, misericordioso, amoroso, que nem os nossos defeitos são de jogar fora. Por quê? Ela chama os defeitos como sendo experiências não legítimas. São nossa derrocada moral. Ela diz, experiência não legítima porque são as nossas atitudes que estão em dessintonia com a lei de amor, justiça e caridade. É por isso que ela diz que o mal que nos faz mal não é o mal que o outro nos faz, porque esse é problema dele, está dentro da lei de causa e efeito. O mal que nos faz mal é o mal que eu faço, porque me torna momentaneamente uma pessoa má. Então, essa é a nossa responsabilidade. E nós estamos vivendo um momento agora em que a humanidade evoluiu muito tecnologicamente, avançou muito, mas moralmente nós ainda deixamos a desejar muito.
embora toda essa tecnologia, produzindo todo esse conforto material, nós ainda, enquanto ser humano, estamos muitas vezes cada vez mais distantes de nós mesmos. E entramos muitas vezes numa apatia diante da própria vida. E aí nós vamos perceber por que a depressão vem ganhando campo no seio da coletividade humana. O pânico, a ansiedade, a insônia, fica muitas vezes dentro desse padrão, produzindo uma subqualidade de vida. E o que acontece? É o que nós estamos vivendo. O alto índice, muitas vezes, de suicídio, até em crianças. Por quê? Quando nós percebemos a sociedade, e como diz o grande poeta baiano Castro Alves, a sociedade é a somatória de todos nós, então é uma responsabilidade de todos nós, e esse é o grande papel da doutrina espírita, que é orientar consolando e consolar orientando, e nós somos aqueles que somos convidados a ser os propagadores da doutrina espírita. Porque dentro dessa percepção que os benfeitores nos oferecem, tem aqueles que são os catalisadores, como foi, por exemplo, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e outros mais, que catalisam, ou seja, que captam, como o próprio Allan Kardec, dos espíritos, captam as mensagens e traz para a humanidade. Além dos catalisadores, tem aqueles que são os propagadores, aqueles que levam através do estudo sistematizado da doutrina espírita, aqueles que levam através das palestras, mas todos nós, tanto o catalisador quanto também os propagadores, somos convidados a ser os aplicadores da mensagem espírita. É por isso que Allan Kardec vai caracterizar o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende em dominar as suas más inclinações. E todos nós as temos, mais ou menos nesta ou naquela área. Então, quando nós nos distanciamos deste conhecimento, nós entramos num processo de desorientação. Ficamos muitas vezes sem rumo, sem direção, como nós estamos vivendo a sociedade. Então, a partir do momento que nós nos organizamos, como diz Mahatma Gandhi, seja você a paz que você busca do mundo. Confúcio, um grande pensador chinês, ele já afirmava: ninguém toca em uma flor sem comunicar-se com as estrelas. Então, quanto mais nós nos organizarmos, quanto mais nós nos auxiliarmos no nosso processo de autotransformação, nós vamos auxiliando a humanidade até essa direção. E também fazer uma mudança, porque nós estamos vivendo um momento de grande desafio de inversão de valores. O que é principal, muitas vezes, é colocado como secundário e vice-versa. Um tempo atrás, onde eu trabalho, na recepção, eu vi quando dois amigos ali conversando, um foi e convidou o outro: olha, eu vou fazer uma churrascada no sábado, vamos lá em casa? Vamos, quando que é? Sábado à tarde. Eu disse: não, sábado à tarde eu não posso, porque eu tenho que levar meu filho na catequese. O outro foi e perguntou: o que é catequese? Não, eu levo ele na catequese, porque ele assiste lá na missa, e foi, explicou tudo. O outro foi e disse: mas que bobeira, esse negócio de religião. Quando meu filho crescer, ele vai escolher a religião que ele quiser. Eu não disse nada, mas eu fiquei pensando: será que ele vai esperar o filho crescer para escolher a vacina que ele vai tomar, a escola que ele vai estudar? Então, nós estamos vivendo essa inversão de valores. Com isso, qual é a consequência? Um vazio existencial, resultando-se de colocar o espiritual como secundário ou desnecessário. Como nós estamos comemorando o Setembro Amarelo, fruto do quê? Um jovem de 17 anos, nos Estados Unidos, um jovem altamente comunicativo, muito inteligente, um transformador de carros, e ele transformou o próprio Mustang dele em amarelo, todo cromado, e por isso que é o Setembro Amarelo. Mas os amigos depois começaram a questionar: por que nós não ouvimos o grito silencioso de pedido de socorro desse companheiro? E aí os amigos então tiveram uma iniciativa.
fazer uma campanha. Se você tem alguma dificuldade, peça ajuda. Então, nós estamos vivendo justamente a maior dificuldade que nós encontramos na busca do autoconhecimento é a confusão que estabelece entre essas questões do ser que nós somos, o espírito imortal e o ego que temos, ou os valores transitórios da vida. Como colocou Jesus muito bem, o maior psicólogo da humanidade, o médico das nossas almas, não montois tesouros onde a traça corrói e a ferrugem consome, o ladrão rouba. O que Jesus está nos falando? Daquilo que é o essencial e aquilo que é transitório. O que é transitório é importante, porque está no mundo, é porque Deus permitiu, e é importante que nós façamos, como diz o apóstolo Paulo, viver no mundo, mas não para o mundo. Então, utilizando daquilo que é transitório, é o nosso nome, é a posição social, nossa posição financeira, nossos cargos como professor, como pai, como mãe, mas voltado para os valores do espírito imortal. O porquê? Quando nós nos ficamos vazios de nós mesmos, nós nos apegamos àquilo que está de fora. Isso é muito compreensível. Ninguém foi criado para ficar em falta. Só que tudo aquilo que nós precisamos já está dentro de nós. A benfeitora espiritual Joana de Ângeles, como a nossa querida Kemi colocou, ao nos oferecer o prefácio do livro A Vivência do Amor, ela coloca uma frase dizendo assim: o que te falta não te faz falta. E ficamos a meditar sobre isso. E é verdade, porque antes de nós reencarnarmos, nós passamos pela tutela amorosa de espíritos amorosos que já alcançaram essa altitude do amor e que vibram, torcem por nós. Por exemplo, quem não leu, vale a pena ler o livro Ave Cristo. Nós vamos encontrar um personagem, Quinto Varro, que depois volta como Quinto Celso, na vida do filho, que é Tassiano, para resgatá-lo para os braços de Jesus. E segundo dizem, esse personagem é o nosso querido Dr. Bezerra. Então, nós vamos perceber que todos nós temos esses espíritos amorosos que já alcançaram essa altitude do amor, torcendo por nós, e eles nos ajudam na nossa programação reencarnatória. Há um livro muito interessante que chama Dias Felizes, é da editora Espiritizar, que é da Federação Espírita Mato Grosso, uma mensagem que se intitula Contratos Espirituais. Então ele diz, este benfeitor, que todos nós, com raras exceções, antes de reencarnarmos, participamos da nossa programação reencarnatória, onde são levados em reunião específica os nossos pais, se aceitam ou não, está nos acolhendo como filhos. Por isso que é muito importante nós não estarmos culpabilizando nosso pai, nossa mãe, ou qualquer situação de fora, pela forma como nós nos encontramos. Porque os nossos pais deram o que eles tinham para dar. E eu posso não ter tido o pai ou a mãe que eu gostaria de ter, mas eu tive o pai e a mãe necessários para o meu aprimoramento espiritual. Então, quando nós passamos a compreender, dentro dessa visão espírita, nós conseguimos realmente fazer essa travessia. Porque, na maioria das vezes, nós confundimos realmente quem nós somos, um ser amor, um ser filho de Deus, um aprendiz da vida, com a atitude que nós temos. Nós somos amor, mas eu ainda tenho atitude de desamor por ignorância. Porque, como diz o Espírito Joana de Jesus, o que é o erro? É uma experiência nos convidando a analisar e fazer de forma diferente, que ela chama como experiências não legítimas. Então, ela diz mais ainda, essas experiências não legítimas nos acompanharão, lei de causa e efeito, para que nós possamos ressignificá-las, responsabilidade, transmutar as nossas mazelas. Ele diz, e nos acompanharão na formação ou na característica do ego evidente e do ego mascarado. Jesus falou alguma coisa sobre isso? Falou. Túmulos caiados por fora e cheio de podridão por dentro. Ele está falando das máscaras, da persona. Então, é muito importante
como Joana de Anjos coloca na sua série psicológica, uma abordagem psicológica transpessoal, o que é o ego? O ego é uma estrutura transitória da nossa psique que deve ser transcendida para buscar o essencial. O ego ele é o que não é. Por exemplo, é igual o frio. O frio é a ausência de calor. Assim como o erro, Kardec coloca, é a ausência do bem, fruto da ignorância. Então, nós somos convidados a nos acolher nos nossos movimentos que nós deixamos a desejar, porque o ego não é para ser rechaçado, fruto do autoconhecimento. Nós estaremos tendo autodomínio, com escolhas conscienciais, e estaremos também tendo a motivação. Então, daí nós vamos observar a importância que tem quando nós buscamos, por exemplo, Jesus, diante da mulher carente afetivamente. Naquele momento, aquela mulher que foi arrastada e jogada a seus pés, e aqueles que ali estavam dizendo: Senhor, essa mulher foi apanhada em adultério. Diz a lei que devemos apedrejá-la. E tu, o que dizes? Então, o autoconhecimento, ele vai nos possibilitar ter o equilíbrio das nossas emoções, para que nós não tomemos atitudes automatistas, que depois nós vamos estar nos arrependendo. Jesus, naquele momento, passando o olhar por aqueles que ali estavam, ele afirma: aquele que tiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, quem não precisar de perdão, quem não precisar de indulgência, quem não precisar de compreensão, quem não tiver nenhuma carência, atire a primeira pedra. E, naturalmente, todos nós a temos, porque, diz Emmanuel, nenhuma vírgula do Evangelho é desprovida de um sentido ético-moral para nós. Então, nós temos muito do lado dessa multidão que fazia o julgamento. Nós também temos muito do lado da mulher carente. Nós também temos muito do lado de Pedro, da dubiedade, do medo, da insegurança. Nós temos muito também do lado de Judas. Então, o Evangelho é um verdadeiro roteiro para que nós possamos mergulhar em nós e fazer essa transmutação. Então, naquele momento, ele nos ajuda a entender texto e contexto. O texto é: põe a dentro do adultério. Vamos então apedrejá-la, se for pelo texto. Mas Jesus ajudou a rever o contexto. E o autoconhecimento, ele nos possibilita ter essa visão global para uma ação focal. Ali estava a adúltera, e ela estava adulterando sozinha. Onde estava o adúltero? A lei não é para todos? E depois que foram saindo um por um, Jesus volta para a mulher e diz: cadê aqueles que lhe condenavam? Jesus sabia ou não que eles já foram embora? Se sabia, por que ele perguntou? Não foi para ele. Foi para ajudá-la a perceber, naquele momento, internalizando a emoção, o sentimento, e desenvolver a autopercepção do que ela realmente estava se arriscando. Porque ela sabia ou não que, se ela fosse apanhada em adultério, ela seria apedrejada? Sabia. Agora veja a sede, a fome de amor, de alto carinho, de alta afetividade, de alto respeito que aquela mulher tinha. Agora, só que sabiamente a divindade colocou tudo isso dentro de nós. É por isso que Joana de Ângeles, no livro também Amor Imbatível Amor, essa benfeitora da humanidade, ela utiliza de uma metáfora, dizendo: nós somos a semelhança de uma semente que traz dentro de si todos os ingredientes necessários para despertar a árvore que a tipifica. Agora, para que eu possa desfrutar da árvore que está na forma de semente, é fundamental que eu busque plantá-la, regá-la, adubá-la, cuidar. Assim somos nós. Deus, ao nos criar, nos deu para nós mesmos, para que possamos nos cuidar de nós mesmos. Questão 115 do Livro dos Espíritos. E naquele momento, Jesus agora aconchegando com ternura e carinho, como faz com todos nós, quando ela diz: Senhor, todos se foram.
Ele então diz assim: eu também, a consciência, eu também, a voz de Deus dentro de si, não lhe condena. Então, a consciência, ela não nos condena, ela não nos censura, conforme nos coloca Allan Kardec na questão 621. Onde se encontra escrito a lei de Deus? Na consciência. E Emmanuel diz: a consciência é a voz de Deus dentro de nós. Se a consciência é a voz de Deus dentro de nós, como que Deus nos vê? Nos vê justamente como realmente nós somos. A semelhança do garimpeiro, quando ele acha um diamante, ele não vê ali só o diamante bruto, ele vê já a pedra preciosa, já vê a joia. E na sua intimidade ele já vê o brilho. Assim somos nós. Então, nós somos convidados a desenvolver este olhar para nós mesmos e não nos censurar, não nos criticar. Então, o autoconhecimento é este momento, é este movimento de estar buscando discernimento e buscando também perceber em nós os nossos sentimentos egóicos, os nossos sentimentos contraditórios, nossos sentimentos não legítimos, como diz o Espírito Joana de Ângela, e aquilo que nós deixarmos a desejar, buscarmos agora ter o autodomínio e buscar transmutar, buscar substituir, conforme está na oração de Francisco de Assis. Eu, por muito tempo, achava que a oração de Francisco de Assis era para a gente fazer com o outro de fora, mas não é. Como toda mensagem dos bons espíritos, são mensagens intimistas. Quantos de nós já nos pegamos a alguém, ou até mesmo já fizemos? Gente, essa mensagem está muito boa, vou levar para o fulano. Olha, quem deveria estar nessa palestra é o ciclano. E não nos damos conta, como coloca na psicologia, é um mecanismo de projeção ou de transferência. A dor é minha, a angústia é minha. E às vezes eu não estou me dando conta disso. E aquela dor que eu tenho, que eu não cuido, ela vai doer num momento inadequado. Ou eu vou descontar em quem não tem nada a ver com isso. Por isso que é muito importante nós estarmos nos dando essa atenção devida e buscarmos transmutar esse sentimento, gerando em nós o autodomínio. Então, com isso, nós vamos fazer escolhas mais conscientes, escolhas mais ponderadas, escolhas na sintonia do que colocou Jesus. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. É a grande resposta, é o remédio das nossas almas. E aí nós nos recordamos com muito carinho, com muita ternura, quando Humberto de Campos coloca no livro Boa Nova a história daquela mulher incomparável, Joana de Cusa. Uma mulher além do seu tempo, uma sonhadora. Mas, como todos nós, ela também trazia um conflito de ordem pessoal e de ordem familiar. Mais ou menos, todos nós os temos, esses conflitos. E aí, Emmanuel diz assim: antes de qualquer problema, a ajuda sempre chega na frente. E foi justamente aquela que a servia nos serviços, na intimidade do seu lar, chegou para ela e disse: Dona Joana, passa por Cafarnaum, um homem que é todo amor. Ele disse que a casa há um pai, que é Deus, e na sua casa várias moradas. Que aqueles que têm fome e sede de justiça, no seu aconchego, encontrarão repouso. Vamos ouvi-lo, dona Joana. E Joana de Cusa, disfarçada como dama da sociedade, se misturou ao povo e foi ouvido. Naquela tarde, noite de primavera, foi amor à primeira vista. Quando Jesus coloca: vinde a mim, todos vós que achais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso, repouso para a vossa alma. Porque o meu jugo é leve, meu manto é suave. Joana de Cusa, naquele momento, ficou tão inebriada com aquelas palavras, eram quais gotas de orvalho no deserto da dor da alma de Joana de Cusa. E quando a gente quer, a gente sintoniza com o universo e o universo corresponde.
Joana de Cusa ficou sabendo que Jesus estaria na casa de Pedro. Naquela mesma noite, ela o buscou. E quando ela bate a porta, ela ouve aquela voz terna, amiga, canora, sonora, entre, Joana, entre. E que ela olha, é Jesus. E ela, emocionadamente, coloca, Senhor, o Senhor me conhece. Jesus tocando suavemente as suas mãos, com todo o carinho que ele é peculiar com todos nós, olhando nos olhos de Joana, que é a janela das almas de todos nós, disse, oh, Joana, minha filha, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas nominalmente. Então, o seu nome, o meu nome, o nome dos nossos entes queridos que foram sem ir, porque a morte não é o fim, o amor tem a função de unir corações e não separar. Estão todos inscritos no coração de Jesus, com um convite a emprestar o nosso ouvido, o nosso olhar, o nosso falar para Jesus, porque lá fora há muita dor, há muito sofrimento. Há muitos daqueles que não conhecem o Jesus crucificado que nós conhecemos e nos dá a chance de levar até esses corações, através principalmente da oração, como Allan Kardec coloca no capítulo 27 e 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, essa oportunidade da oração intercessória e colaborando com Jesus e vivenciando meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Gratidão. Nossa gratidão, excelente, Cordé. Nós vamos passar para a Cida fazer as perguntas. Por favor, Cida. Gratidão a nossa, Lacordé. Aqui vou eu começar as minhas perguntas. A Jupira perguntou, tem como não sofrer quando recebemos a dor? Joana de Ângeles nos coloca que a dor ela é inevitável. É por isso que Lázaro, em o Evangelho, coloca que a dor é bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, a dor, ela é um carteiro, ela não é uma punição. Se eu for andando, eu virei o pé, vai doer. Qual é o convite? Para que eu eduque os meus passos. Então, a dor, ela é inevitável, porque nós estamos ainda em processo de evolução, e principalmente no mundo de provas e expiações. Agora, o sofrimento, ele é voluntário. Então, Joana de Ângeles nos coloca que o sofrimento, na maioria das vezes, é filho da rebeldia. Por isso que na questão 115 do Livro dos Espíritos, os benfeitores colocam que aqueles de nós que nos rebelamos diante da dor ou diante das leis, vem a dor e o sofrimento. É claro que muitas vezes nós ouvimos, principalmente no movimento espírita, quem não muda por amor, muda pela dor. É um equívoco, porque não é a dor que nos muda. A dor ela é o carteiro para que eu possa fazer um processo de discernimento. Por que que eu estou nessa situação? O que que essa situação quer me dizer? E como eu posso agir para mudá-la? Porque a dor ela vem como uma consequência das nossas escolhas, muitas vezes é fruto das vezes da ignorância ou muitas vezes da rebeldia. Então a dor ela é somente o convite à mudança, mas o que vai realmente operar a mudança é o amor, porque a pedagogia e a andragogia divina celeste é o amor. João, numa das suas epístolas, ele coloca Deus é amor. E quem ama acolhe com carinho e ternura. E Deus é amor. Não castiga, não pune. Mais uma. Como nos curar da ansiedade? Foi a Fernanda que fez essa pergunta. Repete, por gentileza. Como nos curar da ansiedade? A nossa Fernanda, olha, ansiedade é excesso de futuro, assim como a depressão é excesso de passado. Então, a nossa mente viciada,
Porque o passado não tem como eu ir lá e mudar alguma coisa, como o futuro também não tem. A nossa consciência, ela nos traz para o aqui e agora. É por isso que Jesus diz: a cada dia basta o seu próprio fardo, não turveis o vosso coração. Então, crede em mim. Então, existe somente o aqui e agora. Se eu quiser mudar alguma coisa, eu só posso fazer isso aqui agora, no hoje. Então, o que acontece? Só que a nossa mente, ela fica muitas vezes, em virtude da nossa indisciplina ou do nosso processo socioeducativo, numa relação pendular. Ora, no passado, que aí vem o que é a pós-ocupação, aí vem a depressão, e ora no futuro, que vem a ansiedade. E, na maioria das vezes, aqueles de nós que temos esses padrões mentais da pós-ocupação e da preocupação, nós pegamos o passado e falamos: olha, não deu certo ontem, o que vai ser de mim amanhã? Então, o mais importante é ver o seguinte: cada dia é uma página em branco, para que eu possa escrever algo novo ou reescrever o que não ficou muito bem. Então, a melhor forma é buscarmos a meditação, a oração. Por isso que Allan Kardec, quem não leu, vale a pena ler, e quem já leu, vale a pena reler, o capítulo 27 e 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec nos fala do poder do pensamento e a importância de nós estarmos desenvolvendo conosco a autoconfiança. Isso é muito importante. E o hábito da oração, que nos ajuda a sintonizar com o Criador e nos mantém numa harmonia com esse equilíbrio cósmico, porque Emmanuel nos diz assim: a oração, ela é como se fosse um interfone que nos liga ao Criador e, através dos laços invisíveis do pensamento, ele nos responde, atendendo aos nossos anseios, do espírito que irá refletir no corpo. Opa, vamos lá, mais uma. Como lidar com as pressões externas sem comprometer o equilíbrio emocional? Então, nós não temos como ter domínio das questões que vêm de fora. Por isso que o nosso desespero, ele vem em função da nossa ilusão de controle. Aí, voltando à oração de Francisco de Assis, é uma oração que é um ciclo virtuoso. Quando diz assim: Senhor, fazei de mim instrumento da sua paz. Então, quando eu me pegar me criticando, me censurando, brigando comigo, que eu busque me autoacolher. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Quanto de nós que, quando nós erramos, ficamos nos criticando, nos ofendendo? Onde houver tristeza, que eu leve alegria. O fato é que nós somos resultado das nossas próprias escolhas. Por isso que é muito importante o autoconhecimento, nos ajudando a ter o autodomínio. Está na questão 919, 919A do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta ao Espírito Santo Agostinho qual a forma, no meio prático, para que nós possamos resistir ao mal e desenvolver o bem. Lá, Santo Agostinho nos dá um passo a passo de como estar nos ajudando a desenvolver conosco a serenidade, o alto amor, o alto acolhimento, a alta afetividade. Excelente, vamos lá. Como prevenir e evitar que os nossos sentimentos nos escravizem e tornem a nossa vida infeliz e, por vezes, até insuportável? Não são os nossos sentimentos que nos tornam infelizes, porque o sentimento ele é efeito. Então, nosso primeiro pensamento, que vai despertar em nós o sentimento. O pensamento mais o sentimento vai despertar em nós a sensação, porque o pensamento ele vai estimular neuroquimicamente o nosso cérebro, que irá produzir as enzimas correspondentes aos nossos padrões mentais. Então, se eu me falo, eu não vou dar conta, eu não consigo, eu não vou ser capaz, eu entro num padrão de ansiedade, de desespero. Aí eu vou ter taquicardia, sudorese abundante, o medo, a insegurança. Então, a questão é trabalhar a causa. A causa é a nossa estrutura mental. Por isso que é muito importante quando Jesus diz assim: orai e vigiai para não cair em tentação. Na questão 459 do Livro dos Espíritos,
Allan Kardec pergunta aos bons espíritos: interferem os espíritos na nossa vida e em nossos pensamentos? Os benfeitores respondem: muito mais do que imaginais, a tal ponto que de ordinário são eles quem vos dirigem. Então, nós vamos pegando esse pensamento, essa resposta, vamos pegar um pensamento que é muito comum, e nossos pais, nossas avós sempre diziam: diga-me com quem tu andas, que eu lhe direi quem tu és. Então, parafraseando este pensamento, nós podemos dizer assim: diga-me como tu pensas, que eu direi com quem tu estás. Então, a nossa sintonia espiritual está ligada diretamente aos nossos padrões mentais. Então, o pensamento, ele gera o sentimento, que vai gerar sensações e vai gerar um padrão mental. O padrão mental é como se fosse o açucareiro quando fica aberto. Daqui um pouco está cheio de formiga ou de barata. Por quê? A formiga tem a faculdade de sentir o cheiro do açúcar. Então, os espíritos são atraídos pela nossa energia mental. E a nossa mente, ela é como se fosse o estômago. Assim como o estômago funciona, ele precisa de alimento líquido e sólido. A mente nossa, o alimento da mente é o pensamento. Vamos dar um exemplo prático. Eu fui visitar uma amiga de 72 anos, e era um condomínio. Para entrar no condomínio, tinha que deixar a identidade, impressão digital, é uma coisa muito segura. E quando eu cheguei na casa dela, ela falou: entra, 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 com aquela ansiedade. Eu disse: mas o que foi? Não, você não está vendo? Eu falei: não, o que foi? E ela foi dizer: olha o que está acontecendo com os idosos. E disse tanta coisa. Eu falei: mas como? Você mora num condomínio, as suas filhas saem junto com você, você nunca está sozinha e tal. Não, mas nada disso está adiantando. E quando eu adentrei, eu fui tomar um café. Quando eu passei pela sala de café, pela sala de televisão, ela estava assistindo um programa que tem aqui no Brasil, Cidade Alerta, onde só tem notícias das mais horríveis. Então, veja, a pessoa, quando está assistindo um canal como esse, ela não distingue, a mente da gente não distingue o que eu estou pensando, o que está acontecendo. É igual um filme, uma novela. Você sabe que é mentira, mas você emociona. Então, por isso a importância, se você quer educar sua mente, busca leituras edificantes, busca um romance, Ave Cristo, 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevam. Tem tanta obra na literatura espírita que nos ajuda a organizar a nossa mente e também nos conecta com esses benfeitores. Tem um livro muito interessante, chama Técnicas de Viver, de Kelvin Van Dyne. E ele diz assim: quando nós estamos assistindo um filme, todos aqueles que estão assistindo um filme naquele momento, nós formamos um arrastão mental, uma corrente mental. Então, imagina quando nós estamos numa queixa, quando nós estamos reclamando, quando nós estamos xingando, quando nós estamos lamentando. Nós entramos também nas faixas mentais daqueles que estão nesse mesmo padrão. Por isso a importância da oração. Então, não tem como eu proibir de eu pensar, de sentir, de ver, de ouvir. Agora, eu tenho domínio, sim. Por exemplo, eu não tenho como controlar o meu filho. Por exemplo, eu não quero que meu filho chegue nervoso. Eu não tenho como. Agora, eu quero me manter calmo quando meu filho chegar nervoso. Então, aí sim, eu tenho autodomínio sobre mim. Eu não mando a coisa de fora. Senão eu entro em ilusão de controle. Mais uma, da Ângela. Vou fazer essa da Ângela e depois só mais uma, hein? É à vontade. Meu Por Deus, mim, eu estou você vai até... ficar até amanhã aqui respondendo perguntas. A Ângela está perguntando: posso correlacionar nossas emoções desequilibradas como os vícios a serem vencidos? Sim, é verdade, porque, Ângela, aliás, quem nos dá o exemplo é o apóstolo Paulo. Ele diz assim numa carta aos Romanos: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. O que que ele está falando? Ele está falando da predominância da característica humana instintiva egóica em detrimento da característica humana instintiva essencial. Então, a nossa mente, ninguém muda de uma hora para outra. Então, é um processo de educação. É por isso
que quando Allan Kardec coloca, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega em dominar suas más inclinações. Então, é um trabalho diário que nós somos convidados a fazer, porque ninguém muda de uma hora para outra. O espírito André Luiz, no livro Sinal Verde, ele diz assim, a natureza não dá salto. O dia não amanhece de uma hora para outra, nem anoitece. Só que aí o apóstolo Paulo ele foi trabalhando paulatinamente, tomando Jesus como referência, e essa é a grande importância, né? Porque na questão 625, Kardec pergunta qual é o ser mais perfeito que Deus nos concedeu como modelo e guia para a humanidade. Os benfeitores respondem a Jesus. Então, se eu passo diante de qualquer situação, o que Jesus sentiria fazendo o que eu estou fazendo? O que Jesus diria nesse momento diante dessa situação? Que convite eu estou tendo agora para desenvolver? Que virtude eu estou sendo convidado a desenvolver diante da dificuldade com a minha esposa, com a dificuldade com o meu esposo, com o meu filho? Então, nós vamos nos reeducando. E é por isso que o apóstolo Paulo, já no final, diz assim, já não sou eu mais quem vivo, e sim o Cristo que vive em mim. Então, nós vamos trabalhando paulatinamente e vamos mudando. Em alguns capítulos, nós já conquistamos, estamos lá na frente. Em outros, nós estamos deixando a desejar. E o que muda não é realmente só o conhecimento, mas é o conhecimento sentido e vivenciado. Porque não importa, não é o quanto eu conheço, é o quanto eu me sinto diante do que eu conheço, para poder aplicar. Excelente. Vou fazer uma pergunta primeiro. A Olga está perguntando se o nome do livro é Técnicas de Viver, que você É mencionou. isso, do Kelvin Van Dyne. Ótimo. E a O, Fabiane, é psicografia de Valdo Pereira, tá? tá. A Valdo Vieira, Fabiane, tá. Aqui é Valdo Vieira, e, que é o espírito, né? Que que é o psicografou. médium. É o Beijo médium que que sou eu. psicografou, isso. Isso. A Técnicas de viver. Fabiane, ela está perguntando como manter o bom ânimo e perseverar quando pessoas de corações endurecidos que nos rodeiam estimulam o desânimo? Focar em você. Quando Jesus diz assim, amar o próximo como a si mesmo. Fazer ao próximo o que gostaria que fosse feito ao outro. Nós, muitas vezes, vamos estar, quando nós estamos focados em nós, porque ninguém muda ninguém, ninguém reencarnou para mudar o outro. Eu só vou realmente estar sendo o outro, ele pode muitas vezes trazer um tumulto e você não se sentir tumultuada. Ele pode trazer o conflito e você não se sentir conflitada, porque você tem um autodomínio sobre você mesmo. Quando é que eu me sinto realmente desestabilizado? Quando eu entro na ilusão de controle. Nós temos três ilusões de controle. Querer mudar o outro, a ilusão de controle do tempo e das circunstâncias. Do tempo eu fico preso no passado ou no futuro, onde eu me culpo, onde muitas vezes eu fico angustiado. E da ilusão de circunstância. Por exemplo, eu fiz uma programação e o trânsito engarrafou, eu não tenho domínio no trânsito. Então, quando eu fico brigando com o trânsito, eu estou jogando a energia fora de pensar num novo roteiro. Então, você não tem como impedir que o outro chegue até você em desequilíbrio. Mas eu tenho como eu quero me sentir diante do desequilíbrio do outro. Isso é fruto do autoconhecimento. Está lá na questão 919A do Livro dos Espíritos. Cordel, nós temos no nosso chat muitas pessoas agradecendo, aprenderam muito com você, com tudo que você nos trouxe. E agora eu vou pedir para as suas considerações finais e para você também fazer a nossa prece final, por favor. Muito bem, quero agradecer com carinho a caridade de todos nos ouvir. Na verdade, nós aprendemos com a doutrina, eu só sou um garçom. Né? Uma vez eu estava no final de um seminário e minha mãe era uma pessoa muito simples, ela desencarnou 2 anos depois, ela me aparece num seminário no final dizendo, olha, meu filho, eu tenho um recado para você. Depois de me abraçar, fiquei muito emocionado, ela disse,
algumas palavras de coração para você. Você está numa festa que não é sua, é de Jesus. O que você tem na bandeja também não é seu, é de Kardec, do Espiritismo e dos bons espíritos. O que é seu é só o seu jeito. Faça de tudo para não perder a oportunidade de ser convidado para as festas com Jesus. Você só é um garçom. Então eu fico muito tranquilo, que é tudo da doutrina, não é verdade? Então vamos orar com muito carinho e ternura, tá bem? Querendo agradecer aí a nossa Kemi, agradecendo a todos vocês, com muito carinho, com muita ternura, por essa oportunidade sublime da gente estar recordando essas mensagens da doutrina espírita, né? Essa mensagem consoladora, esse microscópio da alma de todos nós, né? Então vamos lembrar do carinho, da ternura, do amor de Jesus. E sentido como Jesus, neste momento, nos abraçando com todo carinho, como ele mesmo colocou, onde houver duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, lá ele estaria. Então ele está conosco. Sintamos a presença de Jesus. Sintamos o seu carinho e emprestemos o nosso sentimento, a nossa energia amorosa, para que Jesus possa multiplicá-la e levá-la até os nossos irmãos da Palestina, que estão padecendo os horrores da guerra, da Ucrânia, os nossos irmãos ainda do Sul, que estão padecendo aquele fenômeno das enchentes, e que essa nossa energia também possa contribuir com Jesus para chegar até os nossos governantes temporais. Jesus amado, sol de amor e ternura que aquece e ilumina as nossas almas. Sabemos, Senhor, por mais que o mar esteja revolto, por mais que a treva negreje, o Senhor e Deus está no leme. Ajude-nos, Jesus querido, a internalizar essas lições sublimes do vosso Evangelho e, através da nossa autotransformação, das nossas mãos ocupadas no trabalho do bem, estarmos comprovando a nós mesmos o quanto lhe amamos, o quanto somos gratos a ti, Jesus, pela bênção do corpo perfeito, pela bênção da amizade, da família, pela bênção da nossa programação reencarnatória, de poder reencontrá-lo através da doutrina espírita. Dê-nos, Senhor, a tua paz, abençoando os nossos lares, os nossos familiares, os lares em que o desespero e a desunião batem as suas portas. Jesus querido, que a tua paz e o teu amor seja permanente em nossos corações, envolvendo a toda a humanidade. E abençoe, Jesus, essa equipe do bem, desse núcleo de amor de Boston, que realmente leva o teu evangelho aos corações necessitados que todos somos. Dê-nos a tua paz, Jesus, hoje e sempre, que assim seja.